Olá, vamos para mais um estudo da Bíblia? É isso aí, a gente está aqui hoje, segunda-feira, dia 2 de junho, para estudarmos aqui a lição da Escola Sabatina, que é um guia sistemático onde a gente aprende a estudar a Bíblia de forma correta e mais aprofundada, tá bom? Então, aqui, alusões, imagens e símbolos, como estudar a profecia bíblica. Hoje o tema é o evangelismo de Noé. Então fica comigo até o final, muita coisa legal para a gente aprender, vai ser logo após a vinheta. E como sempre eu digo, fica até o final porque vai valer a pena, vale a nossa salvação. Bem, vamos lá então, compartilhando a telinha aqui, os slides, para ficar visualmente melhor. Então, hoje, segunda, a gente está estudando nessa semana o tema Pra Quem o Fim Tem Chegado. Se você não pegou, a gente começou sábado, tá aqui no card, na descrição, nos comentários desse vídeo, o link para você acessar o estudo de sábado e de ontem, domingo, tá bom? Então, aproveita aí para você pegar a sequência do estudo. Falando aí da humanidade, de nós que estamos agora no tempo do fim, né? Então, as mensagens para mim e para você. Então hoje, como eu disse aí, o evangelismo de Noé, dia 2 de junho, e a gente começa aqui com a introdução do professor Gilberto Brasiliano, do Lição Fácil, é um estudo que ele faz e eu gosto muito de pegar para complementar aqui e passar mais detalhes para você. Ele coloca aqui o seguinte, ó: Jesus em breve virá, mas as pessoas insistem em negar essa verdade, mesmo que o exemplo dado para essa negação seja a história de Noé pregando para as pessoas do seu tempo por 120 anos, e ninguém se dispondo a ajudar na construção da arca, ou mesmo se dispondo a entrar para salvar a sua própria vida, né? A negação é fruto de um esquecimento proposital, porque as pessoas têm muitas coisas estabelecidas ou raízes que as impedem de tomar uma decisão de abandonar hábitos ou pecados. E por isso protelam, se esquecem, desconsideram e assim vão levando a vida. Vendo agora a música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Muitos morrem no meio do caminho e o evangelho de Noé vira um mito que não as convenceu da realidade da segunda vinda de Jesus. Então, é isso que a gente vai ver aí, tema forte e muito precioso para a gente no tempo atual aqui. Aqui no guia tem uma introdução que fala assim, ó: muitos não estarão preparados para o retorno de Cristo, porque, de propósito, esquecem o que aconteceu no dilúvio. Isso está lá em 2 Pedro, capítulo 3, no verso 5. E aqui o autor traz uma curiosidade, que o mundo em geral, o mundo todo, possui uma memória coletiva de um grande dilúvio que aconteceu. Um número surpreendente de culturas conta a mesma história de um dilúvio devastador, dos antigos gregos aos maias. Mas apesar disso, a história de Noé hoje talvez seja um dos relatos bíblicos mais ridicularizados pela humanidade. Aí será que isso é à toa? Será que isso é ao acaso? Ou é profecia se cumprindo? Então, no final do estudo de hoje, a gente vai tirar a conclusão perfeita disso aí. Então, aqui, ó: como previsto, o mundo está deixando essa história de lado como um mito, ainda que ela tenha sido apresentada de modo claro e explícito no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Tá? Muito forte e é impressionante como as pessoas veem, por causa de Hollywood, de Disney, da ficção, né? As pessoas veem como historinha da carochinha, né? Algo que é mito, que é lenda, que não aconteceu. E aí é que muita gente vai sobrar na história, né? O guia traz uma pergunta aqui, a pergunta número 3 da semana. Vamos dar uma olhadinha aqui. Tá aqui, ó: Jesus disse que a situação no tempo do fim seria semelhante aos dias de Noé. Então Jesus, quando veio aqui, o Filho de Deus encarnado, ele deixou essa profecia. Olha, no tempo do fim, a situação será semelhante à situação que existiu nos dias de Noé. Então, se Jesus falou, é porque teve, é porque aconteceu. E o ser humano está tendo o mesmo sentimento, o mesmo comportamento, o mesmo estilo de vida daqueles dias. E aí vem a pergunta, né? Quais condições morais levaram ao dilúvio? Quais paralelos existem entre esses dois momentos da história? E aí ele pede dois textos aqui para a gente analisar: Gênesis capítulo 6, do verso 1 a 8, e Mateus 24, de 37 a 39, que a gente já viu, inclusive, aqui durante os estudos, tá bom? Então, dá um pause aí, dá uma olhada na sua Bíblia, confere e volta aqui para a gente continuar. Vamos lá, então? Então, aqui, Gênesis 6, 1 a 8, eu vou ler rápido aqui, tá? Contando ali a história ainda da humanidade, né? Do pecado, da idolatria, da desobediência da raça humana caída, ó. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus, ou seja, os descendentes ali dos obedientes, os remanescentes ali de Adão, que foi Sete, né? Porque Caim matou Abel, então a descendência se dividiu em dois, os filhos de Deus, os santos,
descendentes de Sete, né, que foi o outro filho de Adão, e os descendentes de Caim, que foram manchados, que foram ali desobedientes, foram repreendidos por Deus, né? E aí coloca aqui no verso 2, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então Deus sempre pediu para não ter julgo desigual, não se misturar, né, o seu povo santo, fiel, remanescente, não se misturar com ímpios, com desobedientes. Aqui muita gente até interpreta isso aqui como se fosse filhos de gigantes, os anjos, né? Tem teorias aí antibíblicas e um monte de devaneios, mas a gente entende aqui, estudando o contexto que está falando de genealogia, das descendências de Caim, de Sete, a gente entende que aqui está falando dos filhos de Deus, dos santos, dos obedientes, e os filhos dos homens no sentido de Caim, de quem abandonou Deus para viver suas próprias regras. Caim negligenciou a oferta, ele não quis fazer sacrifício porque não achava que tinha pecado, que precisava de remissão, né? Então, aqui o texto, dentro do contexto, dá a entender que está falando dos descendentes de Sete, tá bom? Dos filhos de Deus, santos, obedientes, separados, né, por Deus, por isso que é santo, e os filhos dos homens, os descendentes de Caim, tá bom? Então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Então a perversidade, Caim matou Abel, o irmão. Olha a violência, olha a perversidade. O contexto aqui nos leva a crer que está falando da descendência de Caim e de Sete, tá bom? Os filhos de Deus e o filho do homem, Caim. Filho de Deus é aquele que está temendo a Deus, que está lhe respeitando, obedecendo, espiritualmente contrito, e o filho do homem da carne, carnal, que está ali por seus próprios interesses, né? No verso 4 diz o seguinte, naqueles dias havia nefilins na terra e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. Então aqui, o ser humano, Adão, tinha 4 metros de altura, então já eram grandes, né? E aqui fala disso, de nefilins, por isso que muita gente até interpreta errado aí, acha que é filho de anjo, né? Que foram anjos, e aí vem um monte de história aí que distorce e acaba sendo incoerente com outros textos da Bíblia, tá? Aqui coloca que eles se misturaram. E como tinha a perfeição intelectual, espiritual de um, com a força física, a violência e a agressividade de outro, surgiram pessoas, heróis famosos, homens que se destacaram, porque juntou o melhor do mundo espiritual, da obediência, da sacralidade dos filhos de Deus com o outro lado da coragem, da agressividade, da violência, da forma física do outro lado de Caim, né? Então, dá para entender que tem uma mistura aí, e por isso surgem esses nefilins, esses famosos do passado, homens heróis aí, tá? O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor... E aí vem a iniquidade e tomou conta. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor, olha o que Deus fala, farei desaparecer da face da terra o homem que eu criei, os homens e também os animais, grandes e pequenos, e as aves do céu, arrependendo-me de havê-los feito. Que coisa, né? Só que aí, ó, a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Tem outras versões que falam que, porém, o Senhor achou graça na vida de Noé, ou seja, achou um fiel, um remanescente, uma pessoa que, olha aqui, é para isso que eu criei a humanidade, que através da vida dele honrava e glorificava a Deus, né? É o que a gente fala na história, sempre tem o povo fiel, os remanescentes, que é descoberto e agraciado por Deus por conta da obediência, tá? No meio de povos desobedientes, tá bom? Então aqui em Mateus, que é outro texto, 24, 37 a 39. Então no Novo Testamento já faz a referência a isso aqui, né? Olha a paralelo, um pouco aqui com um pouco ali. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Tá falando que quando Jesus voltar, as pessoas vão agir com o mesmo comportamento dos dias de Noé. E qual foi esse comportamento, Jardel? Olha aqui, está em Mateus, está na Bíblia. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. A gente viu isso nos dias anteriores, né? Então, vivendo, comendo, bebendo, se casando. Olha aqui, ó, casando-se e dando-se em casamento. Lembrou alguma coisa? Olha aqui a referência em Gênesis. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então, estava pensando em sexo, em casamento, em comida e bebida, em festa. Então aqui não tem nada de anjo, aqui está se referindo ao povo mesmo de Deus, aos descendentes de Adão, né? Os obedientes e os desobedientes. Então aqui falando, ó, que começa comendo, bebendo, casando-se, dando em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então um pouco aqui, com um pouco ali, explica o contexto que muita gente interpreta errado aqui. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem, do Jesus Cristo. E aqui o Filho do Homem com F maiúsculo fazendo referência a Jesus, o Filho de Deus que viria em forma humana, encarnada, na raça caída, para redimir, para salvar, né? Então, por isso que muita gente às vezes se confunde, porque uma hora filhas e filhos do homem aqui está minúsculo, se refere
os descendentes ali desobedientes, né? E aqui coloca os filhos de Deus como o obediente. E aqui chama Jesus do filho do homem, mas o F maiúsculo, representando Jesus encarnado, que veio de Maria, uma humana, né? Então a gente precisa entender o contexto para interpretar a Bíblia corretamente, tá bom? Então aqui, vamos ver aqui o que o professor Gilberto Brasiliano traz, ó. Ele faz a pergunta mais elaborada. Jesus alertou que a reação das pessoas no tempo do fim seria semelhante aos dias de Noé. Que condição moral existia naquele tempo e que será parecida na segunda vinda de Cristo? Então a gente já viu aí, né, nesses dois textos. Olha aqui, ó, explicando a resposta dele. Havia naquela época uma degradação moral total, violência e promiscuidade. Isso de modo semelhante já existe hoje e que irá piorar quanto mais perto estivermos da segunda vinda. Tão forte isso aqui, né? Coincidência essa geração de hoje está igual a esses dias de Noé? Não, é profecia se cumprindo, né? Olha o comentário que ele faz aqui, ó. O que Jesus falou nos chama a atenção porque a condição moral da humanidade está caindo cada ano que passa e as pessoas estão assimilando tudo isso como se fosse normal. Essas ideologias, essas narrativas, ideologia de gênero, troca de sexo, mudança de sexo, crianças aprendendo um monte de coisa errada, sendo estimuladas, cartilha gay, não sei o quê. Então é tanto absurdo que a gente está vendo, né? Um estilo de vida totalmente antibíblico e as pessoas achando normal, né? Não, é assim mesmo. E uso ainda o nome do amor, né? Não, tem que aceitar. Se você ama, você tem que aceitar. Não. Quem ama a coisa errada é cúmplice, né? Quem ama, protege. Sinaliza o erro, né? Para a pessoa vir para o caminho certo. A gente ama a pessoa, mas não ama o pecado. Não ama o comportamento errado, né? E esse é o grande problema hoje, né? Dessa narrativa de que, em nome do amor, do pseudo-amor, as pessoas estão aceitando tudo. As coisas mais ridículas, absurdas, banais e erradas da humanidade. Tem assassinos sendo acalentados porque, não, ele é vítima da sociedade. Tem ladrões sendo acalentados. Tem pessoas vivendo a vida errada e sendo acalentadas. Não, mas tem que respeitar porque ele é ser humano. Tem que respeitar, tem que amar a pessoa, mas o pecado não. O comportamento errado tem que ser alertado, tem que ser advertido. Você está fazendo errado, você vai colher a consequência. Isso é ruim, isso é errado, esse é o caminho errado. Só que as pessoas hoje, por conta do politicamente correto, dos processos, né? Olha como o mundo tá. Ninguém nem pode falar direito hoje porque é preconceito, é isso, é racismo, é isso e aquilo, né? Então, veja como o mundo está indo de mal a pior. E aqui ele coloca, o evangelho transforma as pessoas e por isso as 3 mensagens angélicas estão sendo pregadas no mundo inteiro. Tem lugar que rejeita de imediato, mas muitos lugares as pessoas são receptivas e tem havido transformações e conversões, graças a Deus. E aqui Ellen White, a profetisa, né, em Meditações Matinais, publicado em 2002, na página 56, coloca aqui, ó, assim será nos últimos dias da história terrestre. Aqueles que hoje ouvem a mensagem da verdade, mas não creem, cairão em meio à infidelidade moral, assim como nos dias de Noé. Né? Então, não tem nada de novo, a história se repete, né? Olha aqui, eu coloquei aqui, ó, nos dias de Noé, o ser humano afastado de Deus só buscava os prazeres terrenos, não ouviam as mensagens da pregação de Noé. Hoje o ser humano continua do mesmo jeito, né? Buscando os prazeres terrenos e não ouve a mensagem que Jesus veio, a mensagem do Evangelho, a mensagem de salvação. Outra coisa que é igual, em ambos os momentos a humanidade chega num declínio moral total, rejeitando tudo que é digno, ético, moral, coerente, né? Religioso, espiritual e principalmente rejeitando o convite de salvação. Acha que não existe isso, Jesus vai voltar, que é isso, que historinha, essa Bíblia aí não tem lugar mais no mundo de hoje não, né? Então, outra lição importante para o povo remanescente dos últimos dias, para mim e para você, é a seguinte, o autor coloca uma coisa interessante aqui, ó. Noé construiu a arca para a salvação de sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Está em Hebreus 11, verso 7. E aqui vem um exercício mental para a gente ver o desafio que a gente tem hoje, que é o ambiente é o mesmo, né? Imagine pregar por mais de um século sem nada para mostrar, além de sua família na arca, né? Se Noé tivesse sido evangelista moderno, seríamos tentados a considerá-lo um fracasso, pois sua pregação aparentemente não teve resultado. Parece que ele não soube pregar, né? Mas na verdade soube. Ele ainda teve ali a arca, construindo a arca, a gente vai ver isso aqui, né? Mostrando, fazendo, dando exemplo prático da sua fé. E as pessoas não quiseram. E hoje a gente tem anos, 2000 anos pregando. Jesus veio e desde então o evangelho aí sendo pregado. Noé pregou 120 anos, a gente tem mais de 2000 anos e as pessoas continuam agindo de forma negligente, né? E aqui tem uma citação de Ellen White também no livro Grande Conflito. Então ela coloca aqui que no final, né, a porta vai se fechar. Quem entrou, entrou, né? E quem ficar de fora vai sucumbir. Essa breve sentença nos conduz pelo ministério final do Salvador, ao tempo em que se completará a grande obra para a salvação dos seres humanos.
Até então, temos um grande trabalho a fazer como igreja, né? E aí vem, né, uma pergunta retórica aqui do que Noé poderia ter passado ali, que às vezes a gente se desanima pregando porque acha que as pessoas não estão aceitando, não estão se convertendo, né? Responde aí, né? Responde aí no comentário. Como manter o ânimo se nossos esforços evangelísticos não parecem estar dando muito fruto no momento? Né? Como é que você mantém, sabendo que você faz uma pregação, canta, faz um pequeno grupo, faz um estudo bíblico e parece que não está dando efeito? Né? Como é que você mantém esse ânimo? Por que não devemos desistir? Né? Então comenta aí, e aí eu vou dar o spoiler aqui. Né? Eu acredito que é porque o trabalho não vem da gente. A gente tem que se colocar como instrumento e fazer. Quem vai fazer o trabalho é o Espírito Santo, né? Deus que age. Então, não é. Então a gente não deve ser motivado pelo retorno que as pessoas vão dar do nosso esforço, né? É o Espírito Santo que vai agir, né? Não é a gente. Não é mérito nosso, né? A gente colher fruto, colher resultado, ver resultado. Nosso trabalho é falar, não é colher frutos. Quem vai colher frutos é o Espírito Santo. Então, finalizando, vamos ver aqui a parte do comentário de Ellen White, que tem umas coisas aqui muito interessantes também. Vale a pena compartilhar para a gente finalizar, né? Ela coloca aqui o seguinte, uma dica para mim e para você, né? Enquanto Noé estava pregando sua mensagem de advertência ao mundo, suas obras testificavam de sua sinceridade. Então, aqui deixa clara a importância da fé e da obra. Então, enquanto muita gente acredita que uma vez salvo, salvo para sempre, né? Distorce a questão da salvação pela graça, achando que não precisa fazer a parte dele com relação à obra, a gente vai mostrar aqui claramente que a Bíblia deixa claro a importância de a salvação ser pela graça, é o mérito de Cristo, é Jesus que salva. Entretanto, a gente, para demonstrar essa aceitação, esse amor, esse sacrifício, a gente tem que fazer alguma coisa. É uma aliança. Jesus fez a parte dele, a graça veio por ele, não tem nada que a gente faça para herdar essa vida eterna, porque a vida eterna é uma graça, é um dom que veio de Deus. Então a gente tem que crer. E aí, essa crença transforma a nossa vida, a gente se torna nova criatura. E aí eu demonstro isso através das obras. Então, essa história de Noé deixa isso claro. Aqui a profetisa Ellen White fala que quando ele pregava a advertência, sua obra, qual era a obra dele aqui? Era construir a arca, obedecer ao que Deus pediu. Construa desse jeito, com tantos côvados, assim, assado. Então ele foi obediente. Apesar do mundo estar zombando, estar criticando, apesar de nunca ter caído chuva ali, em terra seca ele estava construindo. E essa foi a missão dele, essa foi a obra dele para testemunhar da sua fé, né? Então a fé ele acreditou. E qual é a obra? Fez o que Deus pediu, obedeceu a tarefa. Então quando você aceita Jesus, você acredita, está salvo. Beleza. Agora qual é a sua tarefa? Obedecer os mandamentos e pregar, testemunhar de Jesus. Esses dois conjuntos estão interligados, né? Então a gente vai ver isso aqui. Até a Bíblia fala que a fé sem obra é morta, tá? Então não adianta você acreditar. Imagina se não, acredita, tá bom, Jesus, eu acredito, vai chover e não faz a arca. Que crença é essa? Né? Então eu aceito Jesus como meu salvador, eu amo Jesus e não obedece os 10 mandamentos. Que crença é essa? É a mesma coisa de aceitar a chuva, o dilúvio que ia vir e não construir a arca. Então não tem como, não condiz. Né? É antagônico você dizer que aceita, que ama, que acredita e não fazer o que Deus pede. Né? Então, é a demonstração de que você não acreditou, de que você não ama. Né? Então, olha aqui, ó. Noé investiu tudo na salvação. Foi assim que sua fé se aperfeiçoou e se evidenciou. Ele deu ao mundo o exemplo de crer precisamente no que Deus diz. Tudo quanto possuía, empregou na arca. E aí fica um desafio, né? O que é que a gente tem empregado na causa de Deus, no plano da salvação? A gente está só na nossa bolha? Com a gente estamos salvos, beleza. E qual é a nossa obra? A gente está obedecendo os 10 mandamentos, a gente está pregando isso, levando a mensagem. Fica o alerta aí, né? Então, ao começar a construir aquele imenso barco em terra seca, vinham de todos os lados multidões para ver a estranha cena e ouvir as palavras sinceras e fervorosas daquele distinto pregador. Cada batida desferida na arca era um testemunho para o povo. Então, quando a gente faz a nossa parte, obedece os mandamentos, prega o evangelho, através de canto, de ações sociais, de pregação, tem muitas formas, né, de você usar seus dons e talentos para pregar. E essa obra, esse estilo de vida que vai chamar a atenção das pessoas. As pessoas vão ver o que é que você está fazendo, o que é isso aí, a curiosidade, né? Olha aqui, ó, as multidões despertavam interesse, a curiosidade. Então, quando a gente faz a nossa parte, desperta interesse e curiosidade nas outras pessoas. Por que essa pessoa está postando isso, né? Poxa, por que ele fala tanto de Deus no Instagram, no YouTube? Então, a gente tem que fazer a nossa parte. O Espírito Santo e Deus vai agir, né? E aqui Ellen White fala umas coisas muito interessantes, visão que ela teve daquele momento ali do que aconteceu com as pessoas que estavam recebendo a pregação de Noé, e é o que a gente vive hoje. Olha o que ela fala aqui, ó. Muitos a princípio pareceram receber a advertência, contudo não se voltaram para Deus com um verdadeiro arrependimento.
não estavam dispostos a renunciar os seus pecados. Então amou tanto ao mundo, os prazeres desse mundo aqui, a trabalho, dinheiro, mulher, sexo, né? Então alimentação, comida, que bem material, então que não quis, não aceitou. Durante o tempo que se passou antes da vinda do dilúvio, sua fé foi testada e não conseguiram suportar a prova. Então ainda assim Deus tentando agir, mostrando ali o Espírito Santo, testando, e a pessoa decidiu trilhar o caminho errado, né? Não suportaram a prova. Foram vencidos pela incredulidade dominante e acabaram se unindo aos seus antigos companheiros, rejeitando a solene mensagem. Então aqui diz que algumas pessoas ouviram, foram tocadas, aí tentaram até, né, seguir a orientação, só que a incredulidade começou. Quem se junta com pouco, farelo come, né? Dize-me com quem tu andas que eu te direi quem és. Então, mesmo na convivência ali com o povo incrédulo, eles acabaram sucumbindo, né, à aprovação e se juntou aos seus amigos, à incredulidade ali, e largou de mão a profecia, né? E aqui vai outra mensagem forte. Não adianta você se converter, aceitar a mensagem, ouvir, entender e continuar na roda de escarnecedor, continuar no meio do povo incrédulo. Você vai ser contaminado. O correto seria essas pessoas irem para Noé, estarem na arca ali ajudando a construir, convivendo em harmonia, em união, né? É bom que os irmãos vivem em união. Era para a brasa estar perto da fogueira, perto de Noé, mas as pessoas entenderam, alguns se converteram, bacana, e foram continuar a tentar viver lá no meio dos escarnecedores e dos incrédulos. Foram contaminados e acabaram perecendo. Então, cuidado com essa decisão de aceito a Deus, quero obedecer, mas sozinho, na sua bolha, na sua casa, sem congregar na igreja, sem participar com outras pessoas que estão crendo na mesma crença que você. Alguns ficaram profundamente convencidos e teriam atendido as palavras de aviso, mas havia tantos para zombar e ridicularizar que eles começaram a partilhar do mesmo espírito. Resistiram aos convites da misericórdia e logo estavam entre os mais ousados e arrogantes escarnecedores. A Maria vai com as outras, né? Então, a minoria é o caminho estreito que salva. A maioria vai levar para a perdição. E aí quem for por conta da maioria, por lado da maioria, vai para a perdição. E aqui vem o que está escrito no livro Patriarcas e Profetas. Pois ninguém é tão descuidado e vai tão longe no pecado como aqueles que uma vez tiveram a luz, mas resistiram ao convincente poder do Espírito Santo de Deus. Patriarcas e Profetas, página 67. Isso aqui que Ellen White fala combina perfeitamente com o que a Bíblia fala do pecado contra o Espírito Santo. Que é o maior pecado, contra ele não há como se salvar. Por quê? Não é porque é um pecado pior do que os outros. É porque quando a pessoa chega nesse nível de abandono, de distanciamento de Deus, que o Espírito Santo fala e ela de forma racional nega, ele foi convencido, olha aqui, ele foi convencido, mas decidiu ir para o caminho errado. Então ela pecou contra o Espírito Santo tocou, ela sentiu, ela entendeu, mas de forma racional, o livre-arbítrio fala assim, eu sei, mas eu não quero não. Eu vou ficar aqui com essa galera aqui. Então, esse é o pecado contra o Espírito, né? Esse é o pecado que infelizmente não tem salvação porque a pessoa fechou a porta do coração de forma racional, ela decidiu ir para o lado errado, o lado do mal, o lado de Satanás, o lado da desobediência, né? Então, infelizmente, é o que vai acontecer com muita gente. E aí reflita como é que está sendo as suas escolhas, né? Então, essa história de Noé, Ellen White está mostrando aqui claramente que se refere ao Apocalipse, ao que vai acontecer nos dias da gente aqui, nos eventos finais. O que Deus disse lá Noé da iniquidade, do arrependimento, Deus está falando hoje, de lá para cá só piorou, né? O amor de muitos esfriando, pai contra filhos, filhos contra pai. Olha aqui, ó, Deus falando, resolvi acabar com todos os seres humanos porque a terra está cheia de violência. Por causa deles, eis que destruirei juntamente com a terra tudo. Isso está em Gênesis 6:5. No verso 6, no verso 13 também. E no Apocalipse você encontra isso. O Armagedon, o Apocalipse é isso. Vai vir para destruir tudo. E a mesma mensagem está sendo pregada há mais de 2000 anos, né? E aqui vem um ponto importante, a misericórdia de Deus e a graça. Ele diz que vai destruir. Embora as pessoas são mais, a violência toma conta, Deus sempre encontra um remanescente. Deus não destruiu sem avisar. Então ele está sempre buscando salvar a todos, mas as pessoas que negligenciam, né? Jesus fala que ele está à porta batendo porque as pessoas estão colocando Jesus do lado de fora. Era para ele estar dentro do coração, né? Só que o nível de iniquidade, de distanciamento é tão grande que ele está do lado de fora. Ele está pedindo para bater para entrar, enquanto na verdade ele já deveria estar dentro. Olha o grau de iniquidade que a gente está. Então Jesus está fora, ele está pedindo para entrar. E aí tem gente que deixa, tem gente que não deixa. Mas enquanto que nós somos criados para ter Jesus dentro de nós, nosso corpo é templo do Espírito Santo, né? E aqui deixa claro que a misericórdia de Deus tem um momento que cessa. A porta da graça se fecha, como se fechou a porta da arca, né? O meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal, e os seus dias serão de 120 anos. Então o ser humano passou a viver menos depois disso tudo.
Durante esse período de provação, a mensagem de advertência de Noé deveria soar em seus ouvidos. A princípio, muitos ficaram assustados com essa mensagem, igual a hoje, né? Alguns ficam. Alguns acreditaram e alguns morreram nessa fé. Então mostra aqui que algumas pessoas ali acreditaram, mas não se salvaram porque elas morreram antes do dilúvio chegar. Durante os 120 anos, alguns morreram, né? Então, o que está acontecendo hoje? Os santos descansando. Muita gente que confiou, acreditou, Jesus não voltou, está descansando. E a recompensa vai ser que esses vão ressuscitar primeiro, né? Os mortos ressuscitarão primeiro e nós, os vivos, se Jesus voltar na nossa geração, encontraremos vivos nos ares com o nosso Senhor Jesus. Amém? Só que, infelizmente, a maioria dos vivos que ficam, né, acontece o que aconteceu lá. Com o passar do tempo, porém, a mensagem perde seu poder sobre as pessoas descuidadas e amantes do mundo. Elas esqueceram todo o pensamento de perigo e riram de Noé, porque ele construía uma arca em terra firme. E ainda assim, a construção continuou. Noé mostrou sua fé por suas obras. Olha a importância. Eu acredito, eu amo, eu aceito. Sou salvo pela graça, pelo que Jesus fez. Ótimo. Como é que eu demonstro isso agora? Sendo obediente e demonstrando através das minhas obras, testemunhando, pregando, vivendo a vida de honra, glória e testemunho de Jesus, né? Então fica claro que a salvação de Noé chegou para ele porque ele acreditou, a salvação veio de Deus, o plano foi Deus, Deus avisou, e Noé, aceitando isso, por amor e por obediência, ele constrói a arca, ele executa a sua obra. É a mesma coisa com a gente. Então, pelo que Deus fez, o plano de salvação e redenção, pela morte de Jesus no Calvário, ele nos deu acesso à salvação, ele nos avisou que vai voltar. E aí, aceitando isso, a gente demonstra isso nas nossas obras, obedecendo os 10 mandamentos, que é a lei de Deus, é a tarefa que Deus deixou para a gente, e pregar o evangelho. Os remanescentes que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, né? Então, muito claro na Bíblia. Então, quem fala qualquer coisa diferente disso, está fugindo do que está na Bíblia, né? Noé, a história clara aí. Para finalizar, o vídeo ficou um pouquinho mais longo, né? História muito boa, muito aprendizado aqui. Assim como Noé advertiu o mundo, o povo de Deus deve advertir o mundo de hoje. Por sua fé e suas obras, você pode ser pedra de tropeço na vida de alguém, condenando pessoas e o mundo, né? Ou sendo luz, sendo salvação. As pessoas, o mundo terá a mesma resistência perversa que Noé enfrentou em seus dias, mas não deve falhar nem desanimar. Então a gente que tem essa missão de santos, de pessoas que aceitam, que seguem Jesus, que obedecem os mandamentos e que pregam a palavra de Deus, não podemos desanimar. Temos que fazer o trabalho que Noé fez, né? Deus chama pessoas a agir com prudência e lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pecadores que decidiram aceitar e acabaram sendo separados por Deus como filhos de Deus para pregar essa mensagem, tá bom? Então é isso, muito simples a mensagem. A gente não pode dar o que a gente não tem, então a gente precisa entender que santos são aqueles pecadores que se enxergam pecadores sujos, que buscam se limpar, que buscam obedecer à lei, que é o espelho que mostra o que é o pecado, e a gente aí, obedecendo, a gente se limpa. Ainda que a gente não consiga, em Cristo a gente é mais que vencedor. Ainda que a gente caia, a gente tem que levantar, porque a jornada do cristão é como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. É o intuito no seu coração de ser obediente, de fazer a obra correta como Noé fez ali, que vai ser levado em conta, tá bom? Então é isso, se mantenha firme, não desanime, vamos continuar pregando a mensagem de Deus, falando da salvação, a porta da graça vai se fechar e eu espero que eu e você estejamos lá e que a gente possa levar o máximo de gente pedindo ao Espírito Santo para atuar na vida das pessoas. E se você de alguma forma tem se deixado levar por doutrinas vãs, tradições humanas, que ferem a palavra de Deus, que mostram que não precisa obedecer mandamento, que a lei foi abolida, que não precisa guardar sábado, né? É isso que o diabo quer. Fazer as pessoas desobedecerem. Se você acha que Jesus não vai voltar, né, que as profecias já se cumpriram, não vai se cumprir mais nada, isso aconteceu igualzinho nos dias de Noé. As pessoas não acreditavam e quando menos esperavam, a chuva veio, tá? Então, não espere o pior acontecer. Se prepare porque em breve Jesus voltará, tá bom? Então é isso. Se você gostou, curta, comente. Se inscreve aqui no canal, clica no sininho. Essa é a forma que você tem de acompanhar os vídeos, as postagens e ajudar esse conteúdo a chegar mais longe, tá bom? Então eu conto com você, não custa nada, mas a gente vai pregar a palavra de Deus através aqui da internet, do YouTube. Espero você no próximo estudo. Um forte abraço, sucesso e fique com Deus.